Olá, meus amados, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Pastor Heraldo Ávila, estamos aqui nesta hora para dar continuidade ao nosso estudo sobre a importância de jejuar nesses últimos dias. E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, falar sobre os tipos de jejum, falar também como começar um jejum e como terminar um jejum bíblico, um jejum que vai trazer resultados, um jejum que está na Bíblia. Então é muito importante. Para essa ocasião eu quero fazer uma leitura bíblica que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo de número 16, que está escrito assim, Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfigura o seu rosto, a fim de aparecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Aqui está Jesus falando sobre o jejum. Sabe, nós costumamos a falar sobre o capítulo 5, capítulo 6 e o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, concentram os maiores ensinamentos do Senhor Jesus. Nesses capítulos 5, 6 e 7, ele concentra os ensinamentos do reino de Deus. Aqui no capítulo 6, ele fala do tripé da maturidade cristã. Sim, nós costumamos a falar sobre isso porque ele diz no versículo 5, e quando você orar, então quando der esmola e quando orar, e aqui no versículo 17, tu porém quando jejuares. Veja que aqui ele está falando da maturidade cristã, não é o nosso assunto principal, mas eu vou dar um bônus para vocês. Ele está falando da maturidade cristã. Todo cristão, quando amadurece na fé, quando amadurece em Deus, ele vai praticar a caridade, o amor, ele vai ajudar as pessoas que precisam, ele vai orar, vai ter uma vida de oração e também vai jejuar. Então, ajudar os pobres, ter uma vida de oração e também jejuar. Veja que percebe que Jesus espera que nós ajudemos as pessoas que precisam. Percebe que Jesus espera também que nós façamos exatamente o que está aqui escrito. Oremos, tenhamos uma vida de oração. E para finalizar, no versículo 16 e 17, ele fala, tu quando jejuares. Então isso mostra a expectativa de Jesus de ver o seu povo jejuando. E é muito importante quando a gente entende isso. Do mesmo modo que ele espera que você ore, ele espera que você jejue. Do mesmo modo que ele espera que você ore e jejue, ele espera que você também seja uma pessoa caridosa, uma pessoa que ajude os que precisam e não se feche para isso. Tendo dito isto, nós vamos entrar aqui agora no nosso assunto, já que estamos vendo aqui que Jesus falou sobre o jejum, e eu quero essa hora falar sobre os tipos de jejum e também como começar um jejum e como finalizar um jejum. Começando aqui, quantos tipos de jejum existem na Bíblia? A Bíblia fala sobre 3 tipos principais de jejum. São jejum de alimentos. O primeiro é o jejum total, o segundo é o jejum com água e o último é o jejum parcial. Também temos exemplos de abstenção de outras coisas da vida cotidiana que poderão também ser consideradas jejum. Jejum, quando você fala jejum, geralmente é abster-se de comida, de alimento com benefício, com intuito, com propósitos espirituais. O jejum serve para você se aproximar de Deus, colocando suas necessidades espirituais em primeiro lugar. A comunhão com Deus, sabe, irmãos, é mais essencial do que a própria comida. O jejum ajuda a concentrar um pouco mais nas coisas de Deus. O jejum tira a sua mentalidade das coisas daqui e liga você na mentalidade do céu. Isso é muito importante. Na Bíblia encontramos exemplos de alguns tipos de jejum diferentes. Você pode realizar qualquer um desses jejuns desde que a sua saúde permita. Entenda bem isso. Você tem que estar bem de saúde para você praticar o jejum. Se você tem algum problema de saúde ou está grávida, Estou falando com você aí, consulte o seu médico antes de realizar um jejum. Combinado assim? Então lembre-se, Deus não quer que você estrague a sua saúde. Nunca se esqueça disso. Deus não quer que você jejue para estragar a sua saúde. Isso é importante. Vamos então aqui falar sobre o primeiro tipo de jejum, que é o jejum total. Isso mesmo. Primeiro é o jejum total. Pastor Heraldo, o que é o jejum total? Meus amados, o jejum total é quando você não come e não bebe nada. Aí é o jejum total, é o chamado jejum absoluto. Esse tipo de jejum foi praticado, por exemplo, por
Esther, antes dela falar com o rei da Pérsia para salvar o seu povo. Está lá em Esther, capítulo 4, versículo 15 e 16. Depois você confere. O jejum total deve ser praticado apenas por curtos períodos de tempo, entenderam? 12 horas, 3 dias, mais do que isso não pode, porque o nosso organismo não pode ficar mais de 72 horas sem ingerir água. Então não pode. Esse jejum total, você pode ficar até 3 dias. Se você tiver uma boa saúde, você vai poder fazer isso, entenderam? Então isso é muito importante. Esse é o tipo de jejum mais radical, que não se deve ser praticado por mais de 2 ou 3 dias, irmão. É um jejum radical, é um jejum que realmente humilha, sacrifica a nossa carne. Passar mais tempo em jejum total poderá causar danos graves à sua saúde, sabe? E até causar a morte. Então não podem brincar com isso. É bom você aprender a fazer certo, ver se a sua saúde está boa para você praticar, ou então você pratica só algumas horas. É importante você entender isso. Seja prudente, irmão, seja prudente. Não vai ficar doente ou morrer por causa do jejum. Isso não glorifica a Deus, não é verdade? Então, o tipo de jejum que a Esther fez, havia uma trama para destruir o povo judeu. Mesmo sendo rainha, a Esther, ela tinha que chegar diante do rei. Mas para chegar diante do rei, ela tinha que avisar antes. Ela tinha que marcar uma audiência. E ia demorar, não ia dar tempo. Então, ela precisava se arriscar. E se ela chegasse diante do rei, ele não estendesse o seu cetro para ela, era o costume. O cetro absolvia ela. Agora, se ele não estendesse o cetro, os soldados imediatamente ia matar Esther, e isso aconteceria com qualquer pessoa que fosse se aproximar do rei sem ser chamado ou sem ter um aviso prévio, uma audiência com o rei. Então ela estava numa situação difícil, as coisas estavam acontecendo muito rápido, ela não dava para ela anunciar, a agenda do rei era muito concorrida, e mesmo sendo esposa, ela não tinha direito de chegar a qualquer hora diante dele, só porque era esposa, não tinha. Então ela tinha que se arriscar. Então o que ela faz? Ela sabe que já tinha saído a sentença, o decreto que todos os judeus deveriam morrer, e o que acontece? Ela então chega para o seu pai, né? E ele então orienta ela: você tem que chegar diante do rei. Ela diz: tudo bem, então eu vou diante do rei, mas eu e as minhas meninas aqui vão jejuar, você mande todo o povo lá jejuar também, 3 dias de jejum, para que eu possa chegar diante do rei. Então esse jejum total aqui Esther fez foi um grande livramento para ela e para todo o povo judeu que estava ali naquele período. Esse jejum total de 3 dias é um jejum muito forte, é um jejum que realmente a Bíblia mostra que é uma grande diferença, um grande mover de Deus quando nós fazemos este jejum. Então o jejum total é o jejum que você vai se abster de água e de alimento, vai de 12 horas até 3 dias, não pode passar disso, se você tiver saúde boa. O segundo tipo que eu quero ensinar para vocês é o jejum com água, chamado jejum parcial. Esse é o tipo de jejum mais comum, que as pessoas gostam mais de praticar, elas só bebem água. E interessante, Jesus provavelmente praticou esse jejum durante 40 dias no deserto. Mateus 4, versículo 1 e 2. Agora entenda bem, Jesus ficou 40 dias em jejum só bebendo água, passou dos 3 dias sem comer, mas é porque o Espírito Santo estava com ele. Era algo sobrenatural. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Você não pode simplesmente sair por aí fazendo jejum de 40 dias só bebendo água. Não pode. Só num caso muito especial. Moisés ficou, no caso 40, depois mais 40 na presença de Deus, na época que Deus estava escrevendo nas tábuas de pedra para dar ao povo os 10 mandamentos, mas ele ficou no sobrenatural, estava debaixo das asas de Deus, cara a cara com Deus. Então Deus o sustentava. Agora, ninguém pode fazer isso, sabe, meus irmãos? É triste, mas é realidade. Já houve casos de pessoas morrerem porque queriam fazer um jejum de 40 dias. Teve uma pessoa que morreu, conseguiu chegar aos 29 dias, mas o corpo dele entrou em falência e ele faleceu. Isso não glorificou a Deus, não pode. A gente não pode sair por aí irresponsavelmente. Por isso que é importante você fazer o jejum, um jejum equilibrado, de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua saúde. Sai por aí fazendo de qualquer jeito, porque Deus não pode se agradar disso. Mesmo fazendo para buscar a presença dele, Deus não se agrada. Deus gosta das coisas com ordem, com decência. Então o jejum com água é o mais comum. Você não vai comer nada, mas você bebe água. Jesus fez esse jejum. O jejum com água pode ser praticado por períodos de tempo mais longos que o jejum total. Pode ser até mais longo, mas de acordo com cada pessoa. Quando um jejum dura mais que 3 dias, é bom saber
também outros tipos de líquidos para que o corpo não entre em choque. Limonada ou outros sucos de fruta ou legumes ajudarão a manter a saúde durante o jejum mais prolongado. Tem que estudar, tem que entender como funciona para não fazer as coisas de qualquer maneira e trazer vexame para o reino de Deus, viu, irmãos? Jesus praticou esse jejum só tomando água durante 40 dias. Ele foi para o deserto. É o jejum que eu já falei para vocês na mensagem anterior, que esse jejum é o jejum, a tomada do reino, a tomada do governo. Jesus tomou de volta aquilo que Satanás roubou de Adão. Esse é o jejum parcial, o jejum com água. Você bebe água e você não come nada, mas você pode beber água, não tem problema, o corpo precisa de água. O primeiro tipo é o jejum total, o segundo tipo é o jejum parcial de água e o terceiro jejum é chamado também de jejum parcial. O jejum parcial é quando você elimina apenas alguns alimentos de sua dieta, comendo de forma mais simples. Daniel fez esse tipo de jejum durante 3 semanas, antes de receber uma visão sobre o futuro. Isso está lá em Daniel capítulo 10, versículo 2 e 3. O jejum parcial pode durar algumas semanas, sem danos para a saúde. É um jejum importante. Não pense vocês que é fácil, não. Só porque você vai comer algum tipo de alimento, não pense que é fácil. Eu já fiz esse tipo de jejum, só com um tipo de alimento, e não foi nada fácil. Quando eu fiz esse tipo de jejum, não é fácil. Você tem que realmente humilhar a carne, a gente humilha a nossa carne. O jejum parcial pode durar algumas semanas, sem causar danos para a saúde. No jejum parcial, você escolhe o tipo de alimento. Você não vai comer durante algum tempo comida gostosa, especial, aquele frango com batata, aquele churrasco, para ter uma dieta apenas de sobrevivência. Se você tem algum problema de saúde, entenda isso. O jejum parcial é muito mais seguro do que o jejum total e o jejum com água. Esse tipo de jejum aqui, balanceado, vai ser mais indicado para você que tem algum problema na sua saúde. Veja, como fazer o jejum de Daniel. Em seu jejum parcial, Daniel também não usou perfume. Em 1 Coríntios 7,5 fala sobre o jejum, possibilidade de um casal se abster-se em relações sexuais. É um tipo de jejum também para se dedicar mais à oração durante um curto espaço de tempo. Tudo isso está escrito. No jejum de outras coisas, você pode abster-se de qualquer atividade ou hábito para ter mais tempo com Deus. Isso também é muito importante. Se você tem algum problema de saúde, eu vou repetir aqui, que exige uma dieta rígida, esse tipo de jejum é uma boa alternativa. No entanto, você precisa tomar cuidado para não escolher algo que não vai interferir na vida de outras pessoas. Por exemplo, no caso das relações sexuais, esse tipo de jejum precisa ter o consentimento do marido ou da esposa. Você tem que conversar com o seu cônjuge, tem que permitir, tem que ser de comum acordo. Então, existe muito isso. Você pode juntar esse tipo de jejum em um jejum de alimentos, se você quiser, claro, né? Não existem regras rígidas quando você decide jejuar. Escolha o tipo de jejum, meu amado irmão, minha amada irmã, mais adequado para a sua situação e adapte-a para tirar o máximo de proveito de tempo com Deus. É importante a gente fazer o jejum, estar sempre buscando a Deus, porque é importante, irmãos, a gente perceber que o jejum nos aproxima de Deus. Sim, o jejum nos leva mais para perto de Deus. Por exemplo, eu vou ler aqui um texto, se você tiver aí, quiser ler comigo, Levítico 16, versículo 29 a 31. Diz assim, ó: Isso vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma. Em nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. E eu quero falar aqui sobre afligireis a vossa alma. Essa palavra afligir, a gente vai ter que falar sobre ela em outro período, porque ela é muito positiva, muito maravilhosa. É um tipo de sofrimento que você traz para sua alma, porque a sua alma quer, a sua alma não aceita o não, a sua alma, a nossa alma é terrível. Quando Deus está dizendo, você vai afligir a sua alma, vocês vão corrigir a vossa alma, vocês vão ensinar a vossa alma. É mais ou menos isso aqui, numa profundidade ainda maior, que eu vou ensinar para vocês para frente, afligir a alma. Então, o jejum aflige a nossa alma. No livro de Salmo, número 35, se não me falha a memória, versículo 17, Davi diz, eu humilhei a minha alma com jejum. Então, o jejum humilha a nossa alma. O jejum impede da alma ficar dando as regras, ditando as regras, fazendo você comer sem estar
estar com fome, fazendo você viver em sentimentos e emoções, tomar decisões erradas. O jejum quebra isso da nossa carne, o jejum quebra o nosso orgulho, e isso é muito importante. Por isso eu quis citar aqui com vocês a importância disso, o jejum na nossa vida, afligindo nossa alma. Meus amados, nesse tempo que nós estamos atravessando, nesse período onde o jejum é muito importante para a nossa vida espiritual, o jejum nos mantém de pé. Por isso o Espírito Santo mandou que eu falasse da importância do jejum nesses últimos dias. Hoje eu vou te ensinar aqui agora como começar e como terminar no jejum. Quando você começar a jejuar, você vai botar aqui nos meus comentários, vai dizer: pastor, eu realmente estou me sentindo outra pessoa. O jejum tem benefício para o seu corpo físico, o jejum tem benefício para a alma, para o espírito, o jejum tem benefícios inúmeros, principalmente espiritual, porque vai tratar da nossa alma, vai tratar da nossa vida com Deus, vai nos aproximar de Deus, e isso é muito importante. Tendo dito isto, eu quero que vocês entendam a vontade de Deus. A vontade de Deus é essa, que nós venhamos a fazer a sua vontade. E agora eu vou ensinar para vocês como começar um jejum. Falei sobre os 3 tipos de jejum e agora eu vou ensinar para vocês. Pastor Heraldo, como é que eu faço para jejuar? Muito simples. Primeiro você tem que ter o desejo. Você está com desejo de jejuar, você sente que precisa buscar Deus, sente que está sentindo-se frio na fé, então você precisa jejuar. Bom, eu quero jejuar porque eu quero me aproximar de Deus, ou eu tenho um motivo aqui, uma situação. Então você tem que desejar jejuar e você tem que ter um motivo para jejuar. Eu quero porque eu quero me fortalecer em Deus. Você tem que ter um propósito. Não pode jejuar por jejuar. Você tem que ter um propósito. Jejum você pode fazer para qualquer coisa. Vê, a Esté fez por livramento. O Josafá, no capítulo 20 de Crônicas, ele também fez por livramento. Então é importante a gente frisar isso aqui, porque você vai começar o jejum, você tem que ter a vontade, você tem que ter o propósito. Bom, tem um propósito, é pela minha vida espiritual, é pelo meu marido, é pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha vida com Deus, é para Deus abrir uma porta, é para Deus me fortalecer. Você tem um propósito. Aí o que você faz? Você decide a quantidade de horas. Bom, vou fazer um jejum parcial ou total de 12 horas, de meia-noite ao meio-dia, eu vou fazer esse jejum. Bom, então você vai se ajoelhar ou em pé, do jeito que você quiser, vai procurar um lugar sossegado, onde está acostumado, você vai orar e dizer: Senhor, a partir de agora eu vou iniciar esse jejum. E esse jejum é neste propósito. Eu não vou beber água, eu não vou comer, ou então eu vou só beber água. Põe o propósito de Deus, você ora, aí você começou a jejuar. Se você puder, tiver tempo, você vai tirar tempo para ler a Bíblia, tempo de oração. Mas se você estiver trabalhando, você pode orar em espírito. O que eu fazia quando eu tinha que trabalhar em jejum? Eu li um texto da palavra de Deus, guardava na mente e eu ficava remoendo aquele texto durante todo o período de trabalho, porque eu não podia parar. Eu ficava remoendo. Quando era hora de almoço, a turma ia almoçar, eu ia orar. E eu ia, às vezes, no toalete. Quando eu tirava um tempinho, uns 5 minutinhos para orar também. Agora você pode, você vai separar meia hora, 40 minutos para você ler a Bíblia, para você meditar, para você clamar a Deus. É muito importante. Agora, se não puder, não tem problema. Você fica lendo a palavra na sua mente, repetindo ela no seu espírito, e chegou a hora de entregar. Bom, deu meio-dia, agora já tem 12 horas de jejum, eu vou entregar o meu jejum. Então você ora de novo: Senhor, eu comecei o jejum tal hora e agora eu quero te entregar esse jejum. Receba esse jejum como sacrifício da tarde, em o nome do Senhor Jesus. Pronto, você entregou o jejum. A partir dali você pode ir se alimentar, você pode buscar a Deus. Se for preciso, ouça esse ensinamento para você não falhar. Você vai quebrar o jejum com coisas leves, tá? Com suco, e depois você vai se alimentando de pequenas porções para que o seu corpo comece a reeducar novamente, comendo também, tá certo? E eu tenho certeza que vocês vão sentir uma grande diferença quando começarem a buscar a Deus, quando começarem a jejuar. Então, tá aí, ó. Eu falei sobre os 3 tipos de jejum, falei sobre o propósito que você tem que ter, falei você começando o jejum que você faz, e falei terminando o jejum, que fazer durante o jejum. Isso é de muita importância, viu, meus amados? Lembre-se, Jesus disse: quando você jejuar, então ele esperava que nós viéssemos jejuar. Ele espera que cada filho seu jejue. Pastor, eu posso jejuar durante 2 horas, 3 horas? Olha, as pessoas debilitadas podem. Agora,
se você tem uma saúde boa, se você não tem nenhum problema de saúde, se arrisque, comece com 12 horas, depois, durante um período de tempo, você muda um pouquinho, vai para 16 horas, gradativamente, de passos pequenos, passo a passo. Você não vai sair por aí fazendo estripulia, porque não é essa a vontade de Deus. Você tem que entender que Deus gosta das coisas com ordem e com decência. Então, tendo dito isso, nós vamos orar agora. Eu vou orar, pedir a Deus que te abençoe. Quem sabe você já vai começar a jejuar. No dia seguinte que você ouvir essa mensagem, esse estudo, você vai começar a jejuar. O Espírito de Deus vai te dar força para jejuar. Você vai jejuar, vai ver milagre na sua vida, você vai ter vitórias na sua vida. Eu ainda vou contar para vocês aqui muitos testemunhos de vitórias que Deus tem me dado através do jejum. Testemunhos grandiosos. E vocês também vão ter, tá bom? Vamos orar então, vamos falar com Deus. Eu vou abençoar a sua vida e o Espírito Santo com certeza vai estar te ajudando. Pai, é uma honra para mim poder estar ensinando essas tantas pessoas. Milhares de pessoas vão aprender a jejuar, Senhor, através desta palavra. Que aonde chegar essa palavra, chegue a unção do teu Espírito, chegue a força do teu Espírito, para que essas pessoas, meu Pai, venham crescer na fé, para que essas pessoas não oscilem na fé como os discípulos que foram enfrentar um demônio, não conseguiram enfrentar porque a fé estava fraca. Oh, meu Deus, que cada uma delas sejam fortalecidas, que elas sintam desejo, a necessidade de jejuar, e quando começar a jejuar, não parem mais, meu Pai. Continue vivendo uma vida de jejum, tempo após tempo, semana após semana, Senhor, separando 2, 3 dias por semana para jejuar, para se aproximar de Ti, para afligir a sua alma. Querido Pai, na autoridade que o Senhor me deu, abençoa essa pessoa. Eu quebro na vida dela, da família dela, toda opressão maligna, em nome de Jesus. Eu libero sobre você a cura divina, eu libero sobre você as bênçãos ricas de Deus. Pai, muito obrigado, e que ela sinta vontade, meu Pai, de falar com outras pessoas e também ser abençoadas. Em nome do Senhor Jesus, assim oro, em nome de Jesus, e te agradeço. Amém. E graças a Deus. Meus amados, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Eu volto a falar com vocês, me acompanhem, continue vendo no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, nos ajude a crescer. Olha, nos ajude a chegar a mais pessoas. Toque no sininho, ative as notificações. Olha, outra coisa, se você puder ser um membro do nosso canal, nos ajudar, os membros do canal vão ter um tratamento ainda mais especial, mais atenção, como perguntas, como situações. Eu vou poder estar aconselhando vocês, ajudando. Se você quiser ser membro do nosso canal, venha. Eu vou estar aqui para abençoar você, vou estar aqui para orientar você naquilo que você precisar, tá bom? Que Deus abençoe vocês, um forte abraço, que o Espírito Santo os ilumine sempre. Lembre-se disso, a voz é nossa, mas a palavra é do Senhor Deus. Um grande abraço.